Ele aprendeu a ser comerciante desde criança. Começou a trabalhar com seu pai na feira da Manaus Moderna e aos 22 anos foi empreender. Sua experiência com feiras, comércio e agronegócio levou a ser o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal. Hoje está à frente da Secretaria de Infraestrutura de Manaus. O entrevistado de hoje é Renato Júnior. Bom, aí você foi para a Secretaria de Obras, que é uma secretaria gigantesca, não só em orçamento, mas gigantesca no sentido de missão. Aqui, por várias vezes, a gente conversou com outros políticos e assim, há um consenso de que esse negócio de tapar buraco na rua é um negócio infindável, né? Você já tem noção disso? Antes da política, Renato, você fazia o quê? Fui feirante com 11 anos, larguei feira, ia completar 25 anos, e aí parti para a parte da construção civil, e daí comecei a construir, reformar e fazer algumas obras privadas na cidade de Manaus e também no interior. E nessa época da feira, como é que era? Como é que funcionava isso aí? Você trabalhava? Qual era a feira que você trabalhava? Trabalhei na Feira Manaus Moderna. Cheguei lá com 11 anos de idade, trabalhando com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. E lá ficamos... fiquei 15 anos. Minha irmã ainda trabalha lá. Continua lá? Continua lá. Tua família continua? Minha irmã, né? Meu pai é falecido e a gente trabalhou ali durante muitos anos, de 2h30 da manhã até de noite. De lá eu me arrumava dentro da banca da feira, tomava banho no banheiro da feira, trocava de roupa dentro da feira para ir para a escola. Eu estudava no Francisco Albuquerque, ali na Joaquim Nabuco. E depois, quando fiquei maior de idade, fui fazer faculdade. Estudava ali na Joaquim Nabuco também, na Mosca de Figueiredo. E lá ia para a faculdade estudar, fazer... Saía da feira. Era essa a minha vida. Bom, e aí como é que de repente você começou a ter envolvimento com política? Isso veio através do Davi, de uma amizade pessoal? Como é que aconteceu? Eu sou do Morro da Liberdade. Prefeito Davi... Nascido e criado. Nascido e criado no Morro. Nós somos da mesma denominação. Somos adventistas. E lá, ele nasceu ali no Morro da Liberdade, eu nasci na Hermínio Barbosa, acho que uma casa da outra daria uns 350 metros, e a gente acabou convivendo a vida toda. Ele sempre foi um líder na igreja, alguém que trazia atrações, não só para o bairro, mas também para o meio evangélico, e eu cresci tendo o Davi como uma referência na minha vida e continuo. Ele continua sendo uma referência na minha vida. Desde aquela época você... Desde criança. Ele sempre teve esse perfil? Ele, sua mãe, Dona Rosa, foi uma pessoa... Dona Rosa, ela marcou a vida de muita gente. Era uma pessoa de um coração muito grande, muito bom. Ela ajudava pessoas carentes e envolvidas nos retiros. Como eu sou gordinho, sempre fui, nos acampamentos ela era a cozinheira e fazia questão de fazer a comida. Ela ficava na rede, acampada. E como eu sempre fui gordinho, ela sempre me ajudou muito na hora de servir. O meu tinha mais. Mas assim, foi muitos momentos especiais. Ela, sem sombra de dúvidas, é a grande influenciadora da família Almeida. Seu Almeida também, seu Benedito, eu não tive tanto contato com ele como tive com a Dona Rosa. Mas minha família teve, minha mãe teve. Para você ter uma ideia, o pai do prefeito Davi foi administrador de feiras e mercados. E ele teve Minha mãe... Quando chegaram do Nordeste, foram para o Morro, meu tio mais velho ia para a fila que o seu Benedito dava um leite naquela época como administrador de feiras e mercados para a comunidade. Então, olha só a história lá atrás. E a Dona Rosa, eu cresci ela sendo uma referência, uma pessoa amada na igreja, uma pessoa amada na comunidade, e que realmente ela era aquela que tirava de si para dar para os outros. Ela tinha um coração muito caridoso. E a minha mãe sempre... Eu cresci com a minha mãe e a minha avó falando muito bem da Dona Rosa, e muitas histórias eu consegui ver, e muitas histórias eu soube de quando eu nem era nascido. Então, assim, ela com certeza foi a precursora, junto com o seu Almeida, seu Benedito,
de toda a família Almeida, de ter um coração bom, de ajudar, de realmente servir. É como a gente sabe que o prefeito Davi ele é assim, na prática, fora das suas funções, fora da mídia, ele é um cara que gosta de ajudar muitas pessoas. Não só ele, a Dulce, o Daniel, a Dilena, a Donga, todos os seus irmãos. O Delano, falecido há pouco tempo, irmão do prefeito, só vivia no mercado Carneiro da Mota. Até hoje a gente encontra colegas e amigos dele que ele ajudava. Sabe aquele cara que não se envolvia em política, mas que ajudava todo mundo? Assim era o Delano. É inacreditável. Então muitas pessoas às vezes sem conhecer, fazem alguns julgamentos sem conhecer as pessoas, só porque está no meio político, acho que tudo é mais do mesmo, entendeu? Mas realmente Ariel se envolve em causas sociais, uma menina que gosta de missão, gosta de ajudar, e eu vejo muito nisso. Dona Rosa, ela não está mais entre nós, mas um pouquinho de Dona Rosa ficou no coração de toda a família Almeida. Você fala muito bem deles e tal, e eu queria entender como é que essa construção para você te ajudou de alguma forma ali nessa relação desde o bairro. Você acompanhou, por exemplo, o Davi nas campanhas para deputado estadual, essa coisa toda, ou isso veio já mais tarde? A primeira pessoa que eu votei na minha vida foi pro Davi Almeida. É mesmo? Para vereador, e ele perdeu. Tá? Então, assim, quando ele veio deputado estadual, eu era diretor de jovens na minha igreja, e toda a minha influência foi envolvida para que ele pudesse ser deputado, e foi o menos votado, mas ganhou. E daí ele multiplicou seus votos de 7 mil e pouco para 20. Foi já na segunda eleição? No segundo mandato, manteve no terceiro, foi presidente da Assembleia, em seguida governador interino. E eu não sei, nunca votei em outro para deputado, nunca votei em outra pessoa que não fosse o... Bom, mas agora ele ganhou para a prefeitura, ele deu uma oportunidade de conduzir essa tarefa aí dos mercados e feiras. Como é que você avalia depois de quase 2 anos? Você ficou, né? 15 meses? 1 ano e 3 meses. Exato. Como é que você avalia essa primeira experiência na gestão aí? Corado, o que eu vou te dizer? Eu nunca participei do meio público, nunca fui servidor público, nunca fui secretário, nunca ocupei função nenhuma. Quando o prefeito me convidou, eu senti como um desafio, né? Ele falou: Júnior, teu pai foi feirante, tu feirante. Eu sou filho de administrador de feira. Então nós precisamos deixar uma marca positiva na gestão. E assim, só para que você possa entender, ser secretário do municipal, do executivo municipal, às vezes as pessoas não têm noção do tamanho que é isso. Uma canetada muda a vida de muitas pessoas. E olha a responsabilidade, né? E aí eu tinha 33 para 34 anos, 33 anos. Ele me dá esse desafio. Eu sei que muitas pessoas queriam essa função. E, na verdade, eu me ative em uma situação. Trabalhar. Comecei a construir projetos, montamos uma equipe forte. Recebi as feiras, 43 feiras numa situação que não preciso nem falar. É o que a gente tem hoje, Manaus? 43 feiras. Vexatórias, né? Calamitosas. O Portal Imediato muitas vezes cobriu com a Cádiz lá, né? Muitas vezes vi o telhado caindo, chuva entrando. 25 anos de esquecimento em feiras e mercados. As feiras andando por conta. Aí nós tínhamos que fazer o quê? Processo burocrático. Estação. Projetos. E trabalhamos muito dentro do escritório e muito fora. Lavamos, sanitizamos feiras. No momento da enchente, fizemos a primeira feira flutuante do Brasil. Trabalhamos na conscientização durante a pandemia. Na zona rural, estamos ainda cadastrando muitos produtores rurais que nem cadastro tinha na secretaria. Na área de camelô, nós fizemos algumas operações para melhorar, não só para os camelôs cadastrados, mas também para a população que ali frequentam, né, o centro. Reformamos as 3 galerias populares, estamos reformando as 3 galerias populares. E hoje, o atual secretário é o Wanderson, que era o meu subsecretário, e um cara super competente, comprometido com a gestão.
E eu tenho certeza que não vai deixar nada a desejar. Pelo contrário, ele vai fazer muito melhor do que eu fiz, porque o prefeito Davi nos desafia a ser assim. Todo dia a gente ser melhor do que fomos ontem. Legal. Agora, depois desses 15 meses, olhando o que você entregou, você acha que ainda falta muito? Porque, assim, feira, quando a gente fala de feira, a gente vai buscar na memória, quem teve a oportunidade já de visitar outras feiras no país, feiras assim simbólicas, assim, que são, inclusive, pontos turísticos, né, de algumas cidades. Né? E isso, como você bem disse, a gente tinha ali o mercado municipal e tal, mas é só também, né? A gente não tem tantas referências. Eu acho que esse talvez seja um segmento que ainda precisa de muito avanço? Precisa. Imagina, a Secretaria de Feiras e Mercados, ela era o menor orçamento. Eu saio do menor para o maior orçamento. Imagina, SEMAC, SEMINF. É um choque, né? É um choque. Mas assim, os desafios são muito maiores aqui também. Mas olha só, falando de feiras, das 43 feiras, nós já demos ordem de serviço em 4 feiras. E o projeto das outras 31 já está em trâmite licitatório. Então vocês vão refazer todas as feiras? Reformar 35 das 43. Até o último dia de gestão do prefeito Davi, nós vamos reformar todas as feiras de Manaus. Então, assim, é um marco na história, é um marco... Nunca foi feito isso. Então, quando você fala, precisa ser feito muito, precisa da conscientização do feirante até o ente público também de fazer sua parte, entende? Olha só, quando você fala de referências no Brasil, a gente tem a Belo Horizonte, Mercado de Belo Horizonte e Mercado de São Paulo. Mercado Central de São Paulo. Mas São Paulo tem várias feiras. As feiras de São Paulo não são referência para Manaus. Referência de Manaus é o Mercado de São Paulo. Então, veja, as pessoas têm na memória afetiva o Mercadão de São Paulo. Mas não ande nas feiras de São Paulo, né? Porque se tu andar lá no Anhembi, se tu andar no Treme-Treme, que é bem pertinho do Mercadão, se tu andar na zona cerealista, se tu andar na própria feira que tem dentro lá na Gastão Vidigal, dentro do CEAGESP, se tu entrar na feira municipal de Campinas, tu te assusta, né? Então, assim, Manaus, nós temos uma feira muito bonita aqui, que é a Feira da Banana. É uma feira aberta, uma feira diferente, muito bem cuidada. O problema é que a Manaus Moderna e a Feira da Banana se tornaram feiras abastecedoras. Elas abastecem 61 municípios. Elas são a distribuição para o interior, né? E também Manaus. As pessoas acham que o supermercado não compra em feira. Compra. Muitas coisas eles trazem de fora, mas muitas eles compram nas feiras de madrugada. Os caminhões encostam lá e compram. Ela é a central de abastecimento e para isso eu não posso nem dar spoiler, porque o secretário atual, nós construímos juntos, estará daqui uns dias lançando um projeto junto com o prefeito de Manaus para esse novo complexo que sem dúvida nenhuma será moderno. Claro que será construído junto com os feirantes a 4, 6, 8 mãos, porque quem vive lá dentro é que sabe as principais necessidades. Bom, aí você vai para, como você disse, do menor orçamento para o maior orçamento e talvez o de maior, digamos assim. Mas eu deixei na SEMAC 105 milhões, tá? Ela era uma secretaria... Não secou o cofre, né? Não, ela era uma secretaria de 16 milhões. Então nós fomos em busca de recursos de emendas de vereadores, também da gestão, deputados federais, e fomos em busca do governador. Né? Vale ressaltar que o governador, em um convênio, mandou para a SEMAC 105 milhões. Então nós temos recursos lá para reformar essas feiras. Tem que reconhecer essas coisas também. Reconheço publicamente, o governador Wilson Lima deu muita atenção para a gente. O prefeito Davi tem muita humildade. Nos permitiu que fôssemos em busca do governador para mostrar para o governador a necessidade que nós tínhamos de reformar as feiras. E o governador, tão logo ciente de como estavam as feiras, aportou recursos no cofre da SEMAC e com isso a gente conseguiu desenrolar o carretel. Quero agradecer aqui o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida, porque os dois têm algo em comum, que eu vou dizer para você, eles são humildes. Eles não permitem que suas cadeiras os afastem, entendeu? Os dois são pé muito no chão. Ego e vaidades não senta com eles para conversar, isso é muito bom. Isso é muito legal. Bom, aí você foi para a Secretaria de Obras, que é uma secretaria gigantesca, não só em orçamento, mas gigantesca no sentido de missão. Aqui, por várias vezes, a gente conversou com outros políticos
E assim, há um consenso de que esse negócio de tapar buraco na rua é um negócio infindável, né? Você já tem noção disso? Tenho bastante noção disso. Vou aproveitar a tua audiência aqui, Corrado, para fazer aqui um convite para a população que está assistindo, para a sua audiência. No Instagram é Renato Júnior Amazonas. No Facebook é Renato Júnior. É Júnior mesmo, não é JR não, é Júnior, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque lá você consegue nos meus stories acompanhar o meu dia a dia. E olha, eu não sou candidato, tá? Pelo menos esse ano. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande. A cidade, ela cresceu desordenadamente. Ela não é uma cidade verticalizada, e sim horizontalizada. Com isso, aumenta os nossos desafios. Quanto mais horizontalizada a cidade, mais rua, mais pavimentação, mais drenagem, mais meio-fio, mais sarjeta, mais ladeira, mais desafio, mais barranco, mais... Enfim, é uma cidade que cresceu assim. Nada foi feito lá no passado para conter isso. Mas sem olhar para trás e, ao mesmo tempo, tocando, porque não dá para falar dos problemas de hoje sem olhar para trás. Mas a gestão do prefeito Davi, ela olha muito para frente. Nós temos, por exemplo, o bairro do Alvorada, que é um bairro que o asfalto está dessa finurinha. Porque já tem 15, 20 anos que não recebe pavimentação, camada asfáltica. E toda hora abre um buraco. Aí você vai lá para Nova Cidade, mas tem uma base estabilizada. Você vai lá para Nova Cidade não tem base estabilizada, faz tempo que no asfalto tem buraco toda hora. É maior o problema, maior tudo, né? Porque cresceu desordenado. Então, imagina você o que é administrar isso. Eu, sinceramente, a gente olha muito de perto os problemas. Nossa equipe, a secretaria é uma secretaria que as pessoas já têm muita idade. Muitos são RDAs, concursados, mas é um pessoal bom de trabalhar. É um pessoal que sabe o que está fazendo. E a gente está tentando conduzir para trazer e ter melhores resultados. Mas, aproveitando aqui dessa pergunta que você me fez, do desafio que é a Seminf, eu sou movido a desafios. Quem me conhece intimamente, próximo de mim, sabe que eu me movo através dos desafios que eu tenho pela frente. Se eu não tiver um desafio, eu não tenho como me superar ou superar a minha equipe, fazer minha equipe acreditar. Quando eu acredito numa coisa e sei que aquele desafio pode ser superado ou vencido, não tem nada e nem ninguém que faça desistir ou recuar. Nós, com toda a motivação que eu possa imprimir nas pessoas, com todo o movimento de equipe, sensação positiva de realmente pegar o boi pelo chifre, de realmente fazer as coisas bem feitas, rapaz, eu não abro mão disso. Então, a gente vai trabalhar muito. Já começamos. Você está há quanto tempo lá já? 22 dias, né? 22 dias. Imagino que ainda estou tomando pé. Exatamente. Coisas, né? Dentro da secretaria, não estou na rua como gostaria ainda. Olha que... Você já está, eu vejo muito vídeo seu aí. Mas eu pretendo logo estar dentro de uma van despachando de dentro da rua. A gente vai fazer um gabinete móvel da Seminf. A Seminf não pode ficar dentro da... A secretaria não pode ficar dentro da... Uma coisa que a gente viu esse ano foi assim, uma quantidade de chuva, né? Descomunal e que meio que... Só que agora, nos últimos dias, surpreendentemente, a gente começou a ter aquele calor. Já dá para retomar aí um cronograma mais intenso de obra? Como é que está essa programação? Até agora, essa semana fez 3 dias de sol. Pois é, né? Com esses 3 dias de sol, nós já asfaltamos aí, já recuperamos muitas vias. Já fizemos no Rio Piorini, na colônia Terra Nova. Já fizemos no Alvorada, estamos fazendo essa semana, ali no desembargador João Machado e outras ruas que dão acesso ao Alvorada 3. Já fizemos Ponta Negra, Vieira Alves, Santa Etelvina, Nova Cidade, Novo Aleixo, Cidade de Deus. Estamos fazendo em pedaços. O sol abre, a gente entra em ação. A chuva cai, a gente vai para a drenagem e a desassoreação não fica parado. De Igarapé, não pode ficar parado. Bom, agora, essa questão da infraestrutura, imagino que você precise de repente, um pouco mais de tempo ali para entender assim, qual é a, digamos assim, não solução, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que, enfim,
a cada dia que passa aumenta o número de ruas, mas pelo menos ter uma visão de como, não sei se também se resolver seria a palavra correta, mas pelo menos diminuir esse sofrimento nos bairros mais periféricos. Ou seja, interiorizar um pouco mais essas ações, para ao invés de ficar muito nas vias principais e ir mais para aquela ruazinha da senhorinha ali e tal. Vou aproveitar a sua audiência e dar uma boa notícia para os internautas e os telespectadores que estão assistindo. A gente vai assinar essa semana com o governo do estado, prefeitura e governo do estado, 10 mil ruas para a cidade de Manaus. Aquele que já tinha sido anunciado. Ali, exatamente. Né? Olha só, nós iremos começar com as ruas pequenas, as que estão lá dentro do bairro, onde a Dona Maria mora, o seu João mora, o seu Francisco mora, e lá nós iremos asfaltar essas ruas, recapeando, cuidando, recuperando aquela que tem buraco, e começaremos de dentro para fora. As vias que nós estamos recuperando, que são principais, é porque tem o transporte coletivo. Então nós temos que cuidar, né, dessa tão importante meio de transporte que é o mais utilizado pela cidade. Então assim, mas nós iremos asfaltar de dentro do bairro para fora. Eu sei que você que está me assistindo tem muitos desafios. Quando você entra e sai de casa, você passa por vários buracos na sua rua. E a gente aqui não está dizendo que isso não é verdade. Isso é verdade. A gente aceita. Durante muitos anos fizeram asfalto só por fazer política. Nós estamos colocando asfalto grosso. Nós estamos fazendo recapeamento na sua rua. Se não fez na sua, nós vamos passar na sua rua. E você vai ver que a gestão do prefeito Davi é uma gestão que tem uma atenção muito mais forte para as comunidades do que para as principais. Bom, e aí, Renato, eu queria que você falasse um pouco de política agora, né? Política partidária. O Avante, que é o partido... Você é afiliado ao Avante? Sou afiliado ao Avante. Eu sou do Avante antes do prefeito. Queria que você falasse um pouco desse momento do Avante. O Avante tem crescido muito, né? O Avante, eu acho que hoje, dentro do Amazonas, é um dos maiores partidos e é protagonista, né? Tem um prefeito de Manaus, nós temos em Beruri a Elis, que é a vereadora mais votada do pleito. Há grandes possibilidades do Avante lançá-la lá para a prefeita de Beruri, logo, logo. Nós temos, essa semana fizemos a filiação em Presidente Figueiredo. O Avante ele cresceu na cidade e cresceu muito no interior. É um partido que tem uma pegada mais jovem, uma pegada mais de rua. O prefeito Davi impulsionou esse partido para as pessoas acreditarem numa política um pouco mais popular e uma política verdadeira, próxima daquilo que as pessoas anseiam. A gente viveu a vida toda vendo os partidos brincarem de né, a doleta, né? Nada contra os outros, nada contra os outros partidos, mas assim, muitas vezes faziam, o Davi, prefeito Davi hoje, se ele quisesse ter pulado desse partido aqui nesse pleito, não, mas ele tem um compromisso com o partido de eleger federal, de eleger a maior bancada do estado. O Avante será o partido, anote que eu estou falando dos 24 deputados que existem, a maior bancada será do Avante. Nós vamos entrar para a história como um partido que era pequeno e será, sem sombra de dúvida, um dos maiores partidos do estado do Amazonas. Bom, e aí quando você fala isso, me parece que há uma convicção de que o passado nunca mais, né? Porque para você ocupar esse espaço, você, obviamente, tem que ter uma visão de que a política ela tem que ir para a frente, com novos nomes, novos... Você pensa dessa forma? Eu acho, Álvaro, que todo mundo contribui de alguma forma. A gente não pode pegar uma história política e jogar 100% no lixo. A pessoa pode ter errado muito, errado pouco. Errado, todos os políticos erram. Eu não posso dizer que eu não erro. Eu não posso dizer que o governador não erra. Todos erram. Agora, cabe à população pesar se os pontos positivos foram maiores do que os negativos, né? Eu não acredito, sinceramente falando, eu não acredito que dentro do nosso estado nós possamos ter Nós somos, o Amazonas, durante muitos anos foi um coronelato partidário e político.
E as eleições dos últimos anos, olha só, nos últimos anos, as eleições dizem clara e nitidamente que aqueles que fazem política de forma retrógrada ou com coronelato ou de forma dura, ríspida, ficaram para trás. A eleição os números da eleição, é a aprovação popular que diz isso. É na hora de votar que você vê os números reduzir. Então, nós somos de uma geração, não sei quantos anos você tem. 43. Poxa, parece que é mais novo que eu. Eu tenho 35, né? Então, você vê que há a cortina veio se fechando. Digamos assim, tem ficado difícil. Hoje mesmo eu vejo muitos desses políticos tendo dificuldade para conseguir partido para se candidatar. É isso mesmo. Olha só que coisa. Coisa que inimaginável. Inimaginável. Então, assim, não é muito assim a opinião do Renato. É o fato, né? É o fato que as urnas mostram. E a população, ela não quer mais o compromisso. Eu vou falar aqui, haja luz e houve luz. Ela não quer mais isso. Ela quer, olha a cor da minha bota aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Já pisei no barro, no igarapé. Ela quer que as pessoas que estão representando politicamente, mesmo que recebam críticas, recebam xingamentos em muitos momentos, mas que trabalhem, porque nada mais é do que nós, servidores públicos, somos funcionários daqueles que pagam imposto. Quem paga o servidor público, quem paga o asfalto que vai para sua casa, quem paga a drenagem, quem paga a rede de esgoto, quem paga tudo isso, é o seu João que vende picolé no terminal. Mas ele não emite nota fiscal. Pera lá. Mas o picolé dele foi comprado em algum canto, que foi comprado os insumos, açúcar, toda a mercadoria, e gerou imposto. É o que vende churrasquinho na beira da calçada, que compra a carne, a cebola, a farinha, a pimenta, e esse imposto volta aos cofres públicos para voltar em serviço público. Manaus não era para estar com esse mundaréu de ruas esburacadas. Sabe por que está? Por quê? Porque não foi feito um trabalho preventivo, porque não foi feito. Faltou dinheiro? Faltou dinheiro, faltou vontade de realizar. Imagina, a gente viveu faltou dinheiro porque a visão que eu tenho é que tem muito dinheiro nessa... Não é também como falam, mas eu vou te falar aqui, Álvaro. Faltou mais vontade política de realizar do que dinheiro. Olha só, se Manaus tivesse só com recursos de Manaus para resolver os problemas deixados pelas administrações anteriores, nós não teríamos dinheiro para asfaltar toda essa cidade. Mas aí, o que eles faziam? Deixa o buraco lá. Deixa lá. Eu prefiro que deixe os buracos lá do que ter uma conversa com o governador, com alguma coisa assim. Era federal. desse jeito que era tratado. Você sabe disso. Você que está me assistindo sabe disso. Se o prefeito e o governador brigarem, eles podem até brigar, mas os pactos firmados pela cidade e pelo estado não podem brigar. Não, É como ainda agora eu falei, o Renato Júnior é adventista, mas o secretário não é. Entendeu? Eu posso ter um problema com o governador, mas o secretário de infraestrutura, a secretaria não pode ter problema com o governo do estado. O problema é que eles misturavam pessoal, né? O pessoal com o profissional. E só quem sofre, não tem onde. Só quem sofre é as pessoas que mais precisam. Você acha que hoje isso não é uma... Olha, eu tenho acompanhado muito de perto a relação do prefeito e do governador. Ambos são extremamente autênticos e são dois líderes que têm pensamentos independentes. Mas eles têm colocado, isso para mim tem ficado muito nítido, viu, Álvaro? Interesse público. Eles têm colocado os interesses populares acima dos seus interesses. O nosso slogan é o trabalho não para, da prefeitura. E nós temos mostrado isso. O do governador é o trabalho fala pela gente. E ele tem mostrado muito isso. A gente tem visto ações, tanto da prefeitura como do governo, que eu, sinceramente, nunca tinha visto. Então, assim, Álvaro, eu não vejo diferente do que eu estou falando. A questão política é outra. Vamos deixar essa questão política para depois. Apoio.
é isso, quem vai ser o vice, eu vejo dessa forma. Mas assim, o que é legal de ver nesse momento? Uma ação de 10 mil ruas, prefeito e governador, mostrando para a cidade de Manaus que o que passou, deixou para lá, poderia ter resolvido e não resolveu. Então assim, dessa forma eu acho que a gente consegue ajudar as pessoas na ponta por um apoio, por uma mão estendida, entendeu? Por um olhar diferenciado. Os dois são oriundos de periferia. Exatamente. Então acho que eu dou meus parabéns para eles. Agora, Renato, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco dos teus. Você é um cara que me parece, pelo menos é o que eu estou sentindo aqui na entrevista, é um cara muito de grupo. Eu estou vendo isso aqui nos seus depoimentos, né? A forma como você reconhece, né, as suas lideranças, reconhece as pessoas a quem você hoje você está no grupo. Mas eu queria que o Renato em algum momento pare e pense, como é que vai ser minha vida política e tal? Tem projetos para o Renato aí no futuro? Como é que está isso? Álvaro, eu penso da seguinte maneira. Eu digo sempre que eu não tenho vontade de ir para a urna, né? De entrar para o Santinho. Eu já tive em 2018. Foi uma experiência interessantíssima, assim, foi bem legal. A gente sabe quando entra no meio político como é. A gente não sabe como vai ser. Gilberto Mestrinho, eu leio muito, viu? Gosto de ler. Que bom. Eu acordo 2h30, 3 horas da manhã e leio muito. E lendo uma história de um jornalista amazonense, num artigo falando do Gilberto. Diz que política é assim. Aparece uma nuvem do lado direito, diz que o Gilberto falando. Política é assim. Uma nuvem do lado direito, quando você menos espera, ela foi pro lado esquerdo. Quando menos espera, ela está em cima de você. Quando menos espera, ela some. E depois que ela some, quando menos espera, ela aparece. Eu acho engraçado isso, né? Eu, Renato, eu tenho compromisso com o prefeito Davi Almeida. Eu tenho compromisso com o prefeito Davi Almeida. Eu tenho compromisso com o Davi Almeida, que não é prefeito, entendeu? Então, assim, sou de grupo. Do lado que eu estou, eu vou trabalhar da forma que tiver que trabalhar para entregar um melhor resultado. Sabe por quê? Nada resiste ao trabalho. Tudo que você fizer. Às vezes, eu quero até falar essa semana, teve um blog que me colocou de Buzz Lightyear. O outro me botou de Duzão. Eu faço vídeo brincando com isso, porque eu realmente não ligo. Não levo para maldade, eu sou gordo e sou um gordo mais bem resolvido que acho que possa existir. Sou casado, tenho minha filha linda, que é a Olivia, e trabalho muito. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Você ser feliz com você mesmo, eu sou não pode feliz. ser gordo, magro, feio, bonito. E assim, cara, o próximo passo político meu, se for ser só secretário, eu tô feliz. Se o prefeito me disser assim, Renato, não, eu quero que tu me ajude, sem ser secretário, eu vou ajudar ele, sem ser secretário. Eu até prefiro que não seja sendo candidato. Mas se essa decisão for a dele, o meu futuro político está na mão do prefeito Davi. É ele que aponta. Abaixo de Deus, é ele que aponta. Né? Bom, Renato, queria agradecer a sua entrevista, desejar sorte, porque infraestrutura não é brincadeira, a gente sabe dos desafios, mas eu estou vendo aqui uma pessoa muito vocacionada para servir, e eu acho que isso tem um pouco do papel da religião. A gente sabe que a parte religiosa, ela inspira isso na gente, né, o servir, e eu vejo isso muito em você. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Álvaro, obrigado a você que nos acompanha. Eu sei que já deve estar tarde aí, né? Já estamos. Mas agradeço a sua audiência. Foi bom poder falar um pouco de mim, falar um pouco da gestão, um pouco dessa administração que é diferente do prefeito Davi. Eu sei que você já percebeu isso quando você passa perto de algumas praças e vê ela colorida com flores. Eu sei que você já percebeu isso quando entra numa UBS e o atendimento é mais humanizado. Eu sei que você já observou isso quando você mandou mensagem em busca de emprego para o Cine e teve uma resposta quando nem tinha antes. Eu sei que você já deve ter visto isso quando entrou na Feira do Parque 10, passando em frente da Feira da Raiz, que está sendo reformada, passando no Mercado Carneiro da Mota, que está sendo reformado.
Eu sei que você já deve ter observado isso. Quando você passa pela Avenida das Torres e não vê buraco nela, quando você passa pelo Adrianópolis e não vê mais buraco, quando você passa pelo Ismael Aziz, todas as ruas recapeadas, quando você passa pelo Nova Cidade e vê as ruas sendo recapeadas. Então, assim, dessa forma, diferente, o prefeito Davi se dispõe a trabalhar. E nós, seu staff, nós somos aqui peões do prefeito. Trabalhamos diuturnamente para entregar para a cidade de Manaus o que a cidade de Manaus merece e que durante muitos anos foi privada. Nós somos a 7ª capital desse país e fomos tratados como província, como interior, durante muitos anos. E o prefeito Davi tem como lema transformar essa cidade em uma das melhores cidades do país. E eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir chegar lá, se Deus assim permitir. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Al. Deus te abençoe.